Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 134 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer, até do caixão onde Mike Tomlin acaba de colocar Mason Rudolph. Sou Danilo Batista, seu host e agente funerário essa semana, e viemos aqui para falar, apesar deste clima fúnebre, de uma vitória. O Steelers foi até Cincinnati enfrentar o Bengals e saiu de lá com uma vitória. Voltamos à zona de playoffs, e para comentar todas as tormentas que atravessamos nessa semana, tem a presença do melhor de todo o Brasil, Germano Coutinho. Muito boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes. É isso aí, vamos comentar acerca da vitória contra o Cincinnati Bengals, um jogo que, apesar do triunfo, apesar do resultado positivo, nos deixou bem preocupados para o futuro da temporada. Então, vem com a gente que o programa hoje promete. Também temos a presença também nosso caríssimo e glorioso chefe de volta a terras brasileiras, Ricardo Rezende. Muito boa noite. Antes de tudo, eu adorei a referência do hashtag caro, então caríssimo. Muito obrigado, Danilo, pela introdução. Eu não poderia me sentir voltando ao programa melhor do que você poderia me trazer. É uma satisfação enorme estar de volta aqui com os amigos na mesa, estar aqui com os ouvintes. Senti muita falta de estar aqui para estar falando sobre os Steelers. Me cocei bastante nas últimas semanas para estar aqui dando os pitacos. Tem muita coisa para falar. E que temporada divertida, né, não? Do Pittsburgh Steelers em 2019. É uma temporada gostosa de acompanhar. Então, vamos lá para mais um programa. Muito bem, então, nosso objetivo central aqui é falar de Pittsburgh Steelers 16 em Cincinnati contra o Bengals, que marcou apenas 10, mas eu acho que, para todos os efeitos, o assunto principal não está necessariamente nesse jogo e ele será trazido para o início desse programa. Então, a gente vai trazer o assunto para o começo desse programa, que já é a entrevista de Mike Tomlin dessa terça-feira, pós-jogo, onde lhe foi saiu a afirmativa de que Devlin Hodges, o glorioso Duck, The Duck Dynasty, o caçador de patos, será o quarterback titular para a próxima semana, e foi perguntado ao Mike Tomlin por que Devlin Hodges e não Mason Rudolph. Ele olha para a pessoa que perguntou, abre um sorriso e diz: ele não tá acabando com a gente. Fecha aspas. Acabou a era Mason Rudolph. A gente não pode mais esperar ver Rudolph de volta em campo no Steelers, ou vocês acham que é uma prevenção porque é esse jogo pro Browns? Enfim, o que é que vocês acham dessa história toda? Porque Rudolph foi substituído no meio do jogo contra o Bengals e agora Rodgers é o titular. Vocês acham que tem alguma volta? Graças a Deus não. Graças a Deus não tem. O projeto Rudolph veio meio que de uma forma emergencial nessa temporada, que a gente não estava muito pronto para isso, depois da lesão do Big Ben. Então a gente sabe, isso não adianta negar. O Rudolph é o quarterback que chegou, ou que chega mais próximo de ser o substituto da franquia visando o futuro. Então a gente sabe que Josh Dobbs não era a resposta, o Landry Jones lá atrás não era a resposta, enfim. Então o Rudolph acabou caindo de paraquedas depois da lesão do Big Ben. A gente testou o Rudolph não teve sucesso e, sinceramente, acho que a gente já viu mais do que o suficiente do Rudolph para abortar esse projeto. Quem sabe ser um backup de longo prazo, isso ele eventualmente pode vir a ser, mas a gente tem muito mais chances de vencer uma partida com o Rodgers, e aí foi isso basicamente que Mike Tomlin falou. O ataque não vinha andando com o Rudolph, e eu diria que o mais preocupante do que necessariamente a gente está enfrentando dificuldade com o Rudolph nas últimas 3, 4 partidas é a regressão do quarterback. Então a gente pensou que o Rudolph teria o ritmo de jogo, teria snaps de titular durante a semana, treinando com jogadores e tudo mais, que talvez ele pudesse realmente ser uma resposta a longo prazo, mas só está regredindo. Então
O Rudolph, obviamente, não tem muito como comparar o nível técnico, mas algumas habilidades a gente consegue manter uma semelhança quando se compara pré-temporada com temporada regular. Então, por exemplo, a gente via a presença de pocket do Mason Rudolph na pré-temporada, era algo muito bom, ele se livrava de sacks, ele conseguia estender jogadas, não sendo móvel necessariamente, mas sambando no pocket, como tradicionalmente o Tom Brady faz. E a presença do pocket do Mason Rudolph nas últimas semanas está algo desastroso, é algo horrível, é algo péssimo. Parece que desaprendeu como se joga de quarterback. Então, uma decisão mais do que óbvia. Tony, a gente sabe que Tony faz de tudo para ganhar e essa decisão não poderia ser diferente. Não que o Duck Rodgers, mais que seja uma figura folclórica e que entra, parece um talismã do Steelers, em termos técnicos não seja tão superior assim, ou até, quem sabe, no bruto seja até pior do que o Rudolph, mas com ele, sem dúvida, tem mais chance de ganhar, o ataque consegue pelo menos andar mais dentro de campo. Então, foi bom o projeto Rudolph, a gente se divertiu, 2 meses de príncipe, olhar para o futuro agora e pensar em outra alternativa e seguir a temporada com Duck Dynasty como nosso quarterback. Eu vou discordar. Eu não acho, ou pelo menos acredito que não seja uma resposta definitiva, digamos assim. Vou explicar por quê. Bem como você falou, Ricardo, o Mason Rudolph, quando ele chegou aqui, ele chegou com muita expectativa por ser uma escolha alta de terceira rodada. Nós não havíamos escolhido um quarterback tão alto desde o Big Ben, em 2004, que foi na primeira. Até pelo fato do Rudolph lembrar muito o Big Ben no aspecto físico, até no estilo de jogo. Então, todo mundo se encantou. Eu me encantei, eu tenho certeza que você se encantou, Danilo, muitos dos ouvintes, pelo jeito que o Mike Tomlin falava do Rudolph, enfim, por todas essas questões. É fato de que nessa temporada ele não vem jogando o que a gente esperava, tá? Especialmente nos últimos 3 jogos. Ele teve alguns momentos bons, ele jogou bem contra o Ravens, por exemplo, mas realmente ele vem regredindo, como você bem falou, Ricardo, ele vem exatamente regredindo nos aspectos que ele está vindo bem. Então, por causa disso, foi justíssima a mudança de quarterbacks, já no jogo contra o Bengals e também, pelo menos para o jogo contra os Browns. Mas eu não sei, eu não consigo cravar o fato de que será o fim da era Rudolph. Eu vou explicar por quê. O Duck Rodgers, ele só teve um jogo completo, tá, como titular, que foi contra o Chargers, onde ele basicamente não tentou quase nada, e em um dos únicos passes longos que ele tentou, ele foi interceptado. Então, assim, não me passa confiança alguma, sinceramente. Para mim, essa mudança de quarterbacks é muito mais, claro, pelo mau desempenho do Rudolph do que por uma suposta confiança que o coaching staff tenha no Duck Rodgers. Então, caso o Duck Rodgers venha a errar, eu tenho certeza que o Rudolph vai ser inserido novamente. E a gente vai ficar nesse infeliz carrossel de quarterbacks até o final da temporada. Então, eu discordo um pouco, não acho que seja uma resposta definitiva, não acho que seja o fim da era Rudolph, porque o Rodgers está como titular hoje, mas ele tem tudo para perder essa vaga. Acho que a decisão do Tony passa muito mais para a gente hoje ver que o ataque hoje necessita ter um game manager, podemos dizer. A gente precisa ter um quarterback só que faça o feijão com arroz, que proteja a bola, que eventualmente consiga estender uma jogada quando ele vê que tem uma oportunidade. Enfim, sem assumir muitos riscos. Como você bem falou, Germano, quando o Rodgers tentou sair das rodinhas contra o Chargers, ele lançou a interceptação, sim, mas eu não acho que a gente vá ver o Rodgers fazendo essas loucuras novamente. Eu acho que a gente vai ver agora mais do que nunca muito daquele playbook que a gente viu usando com o Rudolph, bem conservador, com passes curtos, tudo mais. O Rudolph não estava conseguindo nem acertar esses passes curtos nos últimos jogos, nem uma slant ele conseguia botar. Então a gente viu no jogo contra o Bengals, por exemplo, um lance que era um claro touchdown, que seria para o Tevin Jones, que saiu muito bem da marcação, entrou na endzone sozinho. Ele perdeu o time de lançamento, a bola lançou bem depois, não foi um touchdown. Aquilo foram 7 pontos a menos que um quarterback, no nível de NFL pelo menos, com certeza iria identificar.
jogar, entendeu? Então, acho que o Rodgers, ele vai ter manutenção, concordo muito mais pelo demérito do Rudolph do que por mérito próprio dele, mas vai ser o cara que, com as rodinhas, podemos dizer, vai ser o cara que vai conseguir levar o ataque e deixar o time em melhor posição de pontuar e vencer partidas. O Rudolph não estava dando isso e eu achei a mudança muito mais do que justa. Talvez algumas semanas atrás eu falaria que isso poderia ser uma loucura. Até o Tony, algumas semanas atrás, também falou. O Germano lembrou até na hora do podcast que em determinado momento do jogo contra o Dolphins, se não me engano, que a torcida estava gritando We want Duck, e o Steelers deu a reviravolta na partida. Enfim, no final o Tony foi questionado de que não passou nenhum momento pela cabeça dele fazer trocas de quarterback, e o Tony deu muita confiança no Rudolph, falando coisa do tipo de que isso fica com vocês, eu não estou louco para fazer uma mudança como essa. E agora a gente já está vendo, então realmente acho que é unânime a opinião da regressão do Mason Rudolph. Sim, curiosamente, tudo isso aflorou depois da pancada que ele tomou do Earl Thomas naquele jogo contra o Ravens, né? Saiu uma concussão. Voltou, já não voltou a mesma coisa ali. Eu tô com o Germano também, de fato, aquele começo ali, quando ele assumiu o pós-lesão do Ben, deu uma encantada do tipo, pô, a gente consegue segurar aqui, mas o desempenho dele depois de voltar de lesão e os playmakers do time indo caindo um por um, Juju, Deontay Johnson, James Conner, Jalen Samuels passou um tempo fora, a gente tá jogando com reservas e reservas e reservas, isso foi machucando um pouco o ataque dos Steelers, e até jogadores que estavam aparecendo, que poderiam aparecer, não estavam conseguindo aparecer mais, então realmente o nível estava insustentável em termos de ataque dos Steelers. E já que a gente tá falando... Conclua, Ricardo, por favor. Não, eu só ia comentar justamente isso. Acho justo também falar sobre esse pós-lesão do Rudolph, depois da concussão na partida contra o Ravens, que desde aquele momento parece que ele ficou com um pouco de medo. Não sei, a gente sabe, concussão é uma coisa muito séria. A gente sabe como é que fica a cabeça do jogador. Não é algo visível, é algo que só quem tem sabe o que está sentindo naquele momento. Então, é uma possibilidade bem plausível que possa ter sido um medo realmente do choque, porque, convenhamos, poucas vezes a gente viu, pelo menos em termos de quarterback, um lance tão feio, tão assustador, pela maneira como o Rudolph ficou dentro do gramado. Muito bem. Mencionei que a gente está jogando com uma quantidade considerável de reservas. Eu acho que, para falar de volta de Steelers e Bengals, tem dois jogadores recém-chegados que a gente precisa mencionar. Como vocês viram, o impacto tanto do Kerrith White Jr., teve um começo explosivo, big play, depois deu uma sumida, e do Deon Cain, que também teve, entre boas jogadas em profundidade e o Joe Flacco Football, ele teve um desempenho bom. Como é que vocês viram as duas estreias que a gente teve nesse domingo? Bom, quanto ao White, eu gostei bastante da partida dele. Eu vi nele algo que eu não estava visualizando nos outros running backs, que é um cara mais veloz, um cara mais liso, porque ele teve várias corridas que ele simplesmente conseguiu grandes ganhos na velocidade, puramente na velocidade. Não foi quebrando um tackle ou outro, não foi esbarrando para mais 2 jardas, não. Ele ganhava simplesmente chegando mais rápido que os jogadores da defesa em determinado local. Então, hoje em dia, que basicamente a NFL está cada vez mais caminhando para ter running backs by committee, ou seja, comitês de running back, onde não existe mais um cara número 1, são 3 jogadores ali que se complementam. Ter um jogador nesse estilo é muito interessante, ainda mais quando não se tem, porque o James Conner, apesar de ser um jogador muito bom, na minha opinião, um all-around running back, digamos assim, ele não tem essa velocidade toda, essa breakaway speed. O Jalen Samuels também não tem, muito menos o Ben Snell. Então, talvez o White consiga ficar até o final da temporada se ele continuar demonstrando esse estilo de jogo que ele teve na partida contra o Bengals. E quanto ao Deon Cain, ele teve aquela recepção maravilhosa. É um cara que, se eu não me engano, veio de Clemson, foi escolha de 6ª rodada do Indianapolis Colts, que machucou o joelho na temporada passada, não conseguiu jogar, e nessa temporada não teve muita chance, foi dispensado e veio pra cá. É aquela coisa, de wide receiver a gente entende,
entende? Então, eu nunca vou reclamar quando a gente pega um wide receiver que eu não conheço, tá? Eu nunca vou reclamar, mesmo que dê errado, como deu em relação ao... Rapaz, esqueci. Ao Moncrief. Em relação ao Don't Moncrief. Mas enfim, então, de antemão eu já fico... Eu sempre acho que vai dar certo quando a gente escolhe um wide receiver assim, porque a gente sabe escolher. Mas quanto ao Ken, eu não tenho muito a falar não. Eu acho que a participação dele no jogo foi mínima, apesar de ter sido realmente uma recepção muito bonita e importante. Mas não tenho muito a comentar sobre ele não, pelo menos até agora, né? Só pra citar, Dion Kane teve 14% dos snaps de ataque e só. Ele não foi envolvido em special teams. Já o Kerrith White Jr. foram 9% dos snaps de ataque e mais 10% dos snaps como special teams. Ele chegou a fazer retornos nesse jogo, se a minha memória não me falha. E a gente ainda continua vendo, por exemplo, uma participação maior de Johnny Holton no ataque. São 22%. Devin Jones teve 53% dos snaps. Então não foi uma estreia de uso extremo também para esses jogadores, não. Eu tenho uma reclamação a fazer a respeito do Kerrith White. Por que diabos o Steelers parou de usar ele em determinado momento do jogo? Não deu para entender. O White, ele, desde o primeiro snap, ele estava correndo com muita consistência. Como o Germano falou, é uma característica nova para um dos nossos running backs, que a gente... nos últimos anos, vem usando mais running backs parrudos, mais quebra-tecos mesmo. É Ben Snell, é James Conner. O diferente é o Jalen Samuels com pass catcher. Então o White, ele tem realmente essa explosão no espaço, é algo que a gente precisava assim. Uma vez que abre um buraco, ele vai e consegue avançar 3, 4, 5 jardas, algo que muitas vezes um jogador parrudo ele não vai conseguir, por falta de velocidade mesmo. Então, o White é aquele jogador ideal para checkdowns que o Steelers tanto gosta de utilizar, porque geralmente recebe o passe com muito espaço para poder correr e conseguir jardas após a recepção. Não sei se foi porque o jogador não vinha, foi a primeira semana, enfim. Mas a primeira impressão que ficou dele foi bem positiva. Então, eu até espero, no meio desse comitê de quarterback também que a gente está tendo agora, o Devin Rodgers voltando como titular, sinceramente espero que o time repense recuperar o Wildcat, que teve sucesso contra o Bengals, por exemplo. Acho que a gente pode brincar com o Kerrith White nisso, vindo na velocidade lateral, algo do tipo. E o Dion Kane fez aquela recepção, quando eu até comentei na hora no Twitter, que parecia o Martavis Bryant, quando eu vi ele voando, fazendo aquela combat catch. E ele vai trazer aquilo mesmo, como geralmente a gente conversa bastante sobre isso no QG, a falta que faz um deep threat no Steelers hoje, um autêntico deep threat, faz também com que tenham mais jogadores dentro do box, faz com que o campo seja mais encurtado para o Steelers poder atuar, muito mais movimentado, podemos dizer, o meio do campo para poder abrir mais o playbook. A partir do momento que você tem um jogador que possa verticalizar o campo, isso é muito importante para deixar o safety um pouco mais ligado, por exemplo. E o Dion Kane pode vir a dar essa variável pra gente. Então, duas considerações bem pontuais e bem positivas. Isso mostra o Steelers é um time que ele vai jogar sempre vai estar na temporada para ganhar. Então, quando a gente estava lá atrás, situação complicada, o Steelers foi lá, abriu mão de uma escolha da primeira rodada do ano que vem, pegou o Minka Fitzpatrick, mudou a defesa, identificou que tem algum problema no time hoje, tem algum gargalo, vamos no mercado ver quem é que está disponível, vamos estudar tape de draft, vamos recuperar a conversa. Conseguiram o Dion Kane vindo do practice squad do Colts, viram o Kerrith White no practice squad do Bears, e assim a temporada vai seguindo. Então, Mike Tomlin não é um cara que vai jogar a toalha, e parabéns pro que vem fazendo com esse elenco todo remendado do Steelers esse ano. E, novamente, eu espero muito ver mais o Kerrith White em ação nas próximas partidas. Muito bem, então, dados essas notas extraordinárias sobre essa partida, Germano, você tem destaque positivo para falar desse jogo? Bom, para quem acompanha e quem vem acompanhando os programas anteriores, essas pessoas sabem que certos jogadores são basicamente o concurso quando se trata de pontos positivos, e um deles é o TJ Watt. Eu não vou me adentrar muito, mas vou apenas dizer que o Watt teve uma partida muito boa, tá?
De novo, forçou outro fumble, é impressionante, parece que todo jogo ele tá forçando fumble, teve sec, enfim, foi uma partida também muito boa, como ele sempre vem tendo. Então, eu vou partir para outro jogador. Eu vou destacar o Ben Snell. O Ben Snell, que teve 21 carregadas para 98 jardas, e o mais legal, o mais impressionante, uma média de 4,7 jardas por carregada. Isso vale um destaque muito grande, se tratando do Ben Snell, porque uma crítica muito grande que era feita a ele nos últimos jogos é que ele não conseguia ter uma média boa de jardas por carregada. Era aquele cara que tinha média de 1,5, 2,5 no máximo, não passava disso. Ele, toda vez que carregava a bola, ele não conseguia render muito. Então, o fato dele ter conseguido nessa partida uma média de 4,7 me deixa bastante feliz, tá? Porque eu espero que ele continue nessa toada, eu espero que ele continue tendo uma média parecida. Porque se ele continuar, nós podemos ter sucesso no resto da temporada. A gente sabe que diante da nossa situação de quarterback, nós precisamos ter um jogo corrido bom, um jogo corrido que nos permita não lançar muita bola. E o Ben Snell vai ser uma chave importante disso aí. Tanto ele como o James Conner quando ele voltar, que a gente não sabe se volta contra os Browns ainda, como o Jalen Samuels, como o Kerrith White, como a gente acabou de falar. Enfim, essa galera vai ter que render e ela vai ter que ser o foco do ataque, porque como a gente viu, o jogo aéreo infelizmente não tá dos melhores. É isso, acho que o trio de jogadores hors concurso dessa temporada a gente pode colocar novamente na categoria de hors concurso, né? TJ Watt com essa performance que ele teve, Devin Bush com o fumble forçado essencial para garantir a vitória, com recuperação de Minkah Fitzpatrick. Então, esses três você já pode colocar na categoria bom jogo com uma boa certeza, assim. Apareceram, fizeram a jogada quando era necessário. Você teve... Não vou perguntar sobre BJ Finney não, porque não tem nota suficiente para isso. A gente tá fazendo destaques positivos, cara. Eu ia falar que eu tenho um destaque positivo sobre o BJ Finney. Pode fazer, ué. BJ Finney, 11 jogos como titular, 10 vitórias e 1 derrota. Só isso quer dizer. Você quer dizer alguma coisa sobre BJ Finney? Que nem foi muito, como você falou, não foi nem muito percebido durante o jogo. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito boa. Geralmente é uma coisa muito boa quando se trata dele, ainda mais depois daquela semana 1 contra o Patriots, que ele ficou bem em evidência na carreira por conta daquele false start. Aliás, a única derrota... não, são jogos como starter, não conta aquela contra o Patriots. É isso. Inclusive, no tópico BJ Finney, a suspensão de Pouncey foi diminuída para 2 jogos, né? Isso aconteceu entre a última gravação e essa. Então, ele só fica de fora justamente contra o próximo jogo, contra o Cleveland Browns. Eu achei prudente, inclusive, da NFL de não, mesmo que ela quisesse, não deixar ele jogar esse jogo. É uma decisão muito bem tomada. Eu quero dar 2 destaques positivos que eu não sei se o Danilo pode incluir nas unanimidades, que são as obviedades de TJ Watt, Devin Bush e Minkah Fitzpatrick, que são os 2 jogadores de special teams, o Jordan Berry e o Chris Boswell. O Boswell voltou com tudo nessa temporada, acho que não tem nem muito o que discutir. Boswell, principalmente em Cincinnati, é algo surreal, os números dele jogando contra o Bengals fora de casa. Nunca perdeu um field goal. Preciso confirmar esses números, eu não tenho de cabeça, mas são quase 30 field goals na carreira do Boswell. Já contra o Bengals, ele nunca errou um chute em Cincinnati. Veio bem providencial, principalmente no final da partida, depois do fumble forçado pelo Devin Bush, em garantir aquele field goal de 47 jardas para pôr mais pressão ainda no Bengals, para poder caminhar o campo todo. E aí forçar de vez o touchdown para eles. Então, ponto positivo pro Chris Boswell. E o Jordan Berry tá conseguindo fazer o que a gente mais pediu nos últimos anos dele, que é virar o campo. Quantas vezes a gente não viu o Steelers vendo a defesa começar em uma terrível posição de campo, e aí a gente mete pau na defesa, a defesa não faz nada, a defesa leva ponto que só. Muitas vezes a gente não via que a defesa tinha um campo extremamente curto para poder atuar e segurava para field goal, aquela break but don't bend,
e assim por diante. E agora a gente está tendo a capacidade de poder deixar o adversário bem encostado com as costas na parede, começando lá na linha de 10 jardas, dentro da linha de 15 jardas. Isso também facilita muito o trabalho da defesa ter o sucesso que a gente está tendo nessa temporada. Então eu deixo esse destaque positivo, Boswell e Jordan Berry pela temporada que estão tendo. Eu queria também deixar um destaque positivo para o glorioso James Washington. Acho que o Washington está começando aos poucos sair mais da jaula. Então a gente viu esse touchdown de 79 jardas dele, que a gente brinca muito do Devlin Rodgers, mas como o James Conner falou no seu programa de rádio, o mérito todinho foi do Washington, que conseguiu quebrar o teco, conseguiu fazer o stiff arm em cima do BW Webb e entrar na end zone, e estava sozinho na marcação, então achou bem a zona e tudo mais. Então eu tô gostando do que o James Washington tá produzindo. Ele mostra bons flashes, acho que é motivo pra gente poder ficar animado para quando o ataque voltar ao normal em 2020 com o Big Ben. Ricardo, em conferência rápida aqui com o nosso glorioso Pro Football Reference, é verdade. Chris Boswell nunca errou um extra point, nem um field goal contra o Cincinnati Bengals. E Cincinnati? Ou isso na carreira toda? Não, nem Cincinnati, nem Pittsburgh. Se o Bengals é o adversário, ele acerta tudo. Aí a soma já é um pouquinho mais complicada de fazer, mas eu posso trazer pra você daqui a pouco. Você quer só em Cincinnati, né? Mas aí eu acho que pelo que eu vi no Twitter, era de 28 a 30 por aí na carreira. Lembrou que o recorde de field goals, curiosidade, o recorde de field goals do Steelers é do Chris Boswell, conseguiu 6 field goals contra o Bengals há alguns anos atrás. A gente venceu o jogo assim, basicamente. A gente virou o jogo com o field goals do Chris Boswell, terminando no final com... Verdade, no total foi contra os... E contra o Chiefs também, jogo de playoff. Terminando. Sim, teve jogo de playoff contra o Chiefs e contra o Bengals, não dos playoffs, no jogo de temporada regular. A gente venceu a partida com 6 field goals do Boswell e no final o field goal do Boswell viraria o jogo, mas aí o Eli Rodgers anotou o touchdown do Big Ben. Isso. Chutando em Cincinnati, são 18 field goals convertidos, incluindo essa partida em 2016, que ele acertou 6 de 6. Perfeito. Mas, colocação excelente, Ricardo. Nossos dois especialistas estão em altíssimo nível, em bom nível nessa temporada. Boswell em alto nível. Barry tá bem difícil você ver um punch ruim dele. E tá realmente incorporando o que é ser um punter. Vamos lá então, Ricardo. Começando a sessão de destaques negativos. Você quer não exaltar alguém? Você quer criticar alguma pessoa desse último jogo? Acho que se a gente usar o óbvio dos destaques positivos do TJ Watt, do Nika Fitzpatrick, do Devin Bush, eu acho que nos destaques negativos não adianta falar do Mason Rudolph, que tá uma desgraça, tá uma porcaria ele, então a gente já falou demais sobre isso hoje. Acho que vale a pena a gente insistir no ponto negativo com o Rudolph, mas eu queria dar destaque negativo para 2 jogadores. E eu vou deixar uma missão desonrosa. Então, eu daria destaque negativo para o Terrell Edmonds, que não tem a menor noção de onde a bola tá nunca. Aquela big play que o Steelers levou do Tyler Boyd, o Edmonds estava perdido. Pode-se falar que houve contato, mas acho que ali há contato das duas partes. Então, o árbitro nunca vai marcar. Sei que seja algo muito raro da gente ver uma interferência ofensiva, uma interferência defensiva no mesmo lance. A gente viu isso algumas semanas atrás com o Mike Hilton em alguém. Mas geralmente o juiz não vai, tá todo mundo se pegando ali, então se vira. Se a gente tiver uma Hail Mary, tiver o Terrell Edmonds em cima, a gente tá lascado, porque o Edmonds vai deixar o cara fazer a recepção. Incrível a facilidade que o jogador tem, não tem a menor noção de bola tá o Edmonds. Isso terrível, isso se reproduz quando a gente vê que é um jogador, um dos únicos jogadores de secundária hoje que ou não tem um passe desviado ou não tem uma interceptação como os demais jogadores, e até algumas semanas atrás ele era um dos jogadores da NFL que cedeu um pass rate perfeito, 158.3. Eu não imagino que tenha mudado muito não, deve estar bem semelhante hoje. Então, Terrell Edmonds. Apenas um detalhe, Ricardo. O Edmonds é o único jogador titular da secundária que foi draftado pela gente. Na secundária, sim. Sim. Isso aí mostra o quão bom nós somos nisso aí. Rapaz. Sim, é uma verdade dura de engolir.
Além do Edmonds, outro jogador que eu queria dar destaque negativo, isso eu falo com muita dor no coração, mas já não é de agora que ele vem tendo dificuldades contra o Browns do mesmo jeito, é o Myles Garrett, o Alejandro Villanueva. Eu já pensei no Myles Garrett em cima do Villanueva naquele dia e foi um pesadelo para ele. E nesse jogo foi do mesmo jeito, o Carlos Dunlap, o Carl Lawson em cima do Villanueva tá tendo muita dificuldade nessa temporada. Isso mostra a falta que o Mike Munchak faz e como um técnico de posição importa. Acho que o Sean Sarrett ele até conseguiu evoluir, tá conseguindo evoluir o trabalho ao longo da temporada, mas o Villanueva ainda tá tendo um pouco de dificuldade, sim. Então eu queria deixar esse destaque negativo para ele. E uma menção desonrosa que eu queria deixar algo que muita gente comenta no Twitter e eu evito muito entrar na pilha, mas eu não tem como não concordar em alguns momentos, embora eu acho que esse jogador tenha muito crédito com a gente, é o Joe Hayden. Ele muito mal no touchdown do Tyler Boyd, 2 bolas que ele poderia ter interceptado, ele não interceptou. Eu sei que é o líder em passes defendidos nessa temporada e tudo mais, mas mesmo assim é um pouco preocupante. Algumas faltas bobas que ele faz, principalmente quando perde na velocidade, ele se vê obrigado a fazer a falta para evitar big play. Então tem alguns lances de Joe Hayden que traz um pouco de preocupação, ainda mais porque eu sei que a gente tem o Ken Sutton, mas o Joe Hayden é para ser o cara, pelo menos o CB1 do time, vencendo o Steven Nelson, mas a gente tem a expectativa do Joe Hayden, principalmente para os próximos anos, para ele segurar esse tranco que é a posição do cornerback do Steelers, e como o Germano bem lembrou agora há pouco, não é algo que a gente tem muito sucesso escolhendo via draft. Então, a gente acabou de dar um contrato pro Joe Hayden, ele vai ter que segurar as pontas mais uns 2-3 anos aí. A gente vai ter que cair no milagre de achar um outro jogador barato, porque não tem dinheiro para a próxima temporada, e que se ajuste ali para cobrir essa posição. Cara, tem muita pergunta sobre futuro, bicho. Quais as needs do próximo ano, as prioridades para a próxima temporada. Tá. Diego Matheus, vamos passar aqui para o nosso bloco de perguntas da audiência. O Diego Matheus pergunta se com Tomlin bancando o Rodgers, no caso, bancando, ele quer dizer colocando, garantindo que o Rodgers está titular na próxima partida, mostra que ele ainda não desistiu da temporada e que com isso dá a sensação de que essa defesa merece um jogo de pós-temporada? Isso é fato. O fato dele trocar o quarterback no meio da temporada demonstra que ele tá buscando playoff. É incrível, eu acho incrível esse time estar atualmente dentro dos playoffs. Se a temporada acabasse hoje, nós seríamos a sexta equipe da AFC e entraríamos nos playoffs. Então eu acho esse fato absurdo, incrível, porque a gente não tem time para isso. A realidade é essa. Infelizmente o ataque é muito ruim, a defesa é muito boa, mas quando pega a junção, na minha opinião, a gente não tem time para estar brigando pro playoff. E é como eu sempre falo, se esse time se classificar para os playoffs no final da temporada, o Tomlin tem que, no mínimo, estar concorrendo ao prêmio de técnico do ano, porque ele vai fazer um milagre. Mas enfim, essa mudança sim demonstra que o Tomlin não jogou a toalha, que o Tomlin quer algo a mais nessa temporada, até porque até hoje ele não teve uma temporada de mais derrotas do que vitórias. Eu tenho certeza que o objetivo dele deve ser, na verdade, esse, e não exatamente os playoffs. É aquela coisa, se classificar, ótimo, bônus, mas eu tenho certeza que ele não quer manchar a história dele aqui em Pittsburgh com uma temporada com mais derrotas do que vitórias. E a defesa realmente merece sim os playoffs. O problema é que o ataque não. O ataque realmente destoa muito da defesa, um ataque que é basicamente inoperante, um ataque que não anda, que necessita assim muito da defesa para ganhar um jogo. Então fica aí respondido, sim, o Tomlin não jogou a toalha, e sim, a defesa merece sim uma vaga nos playoffs, porque ela tá jogando demais. Leal pergunta, vocês acham que o erro do Mike Tomlin foi não ter contratado antes um QB reserva pro Big Ben? Não diria que foi um erro, como a gente comentou no início do programa, o Rudolph era o jogador que mais se aproximava do que eles esperavam ser um quarterback de longo prazo em Pittsburgh, então eles tinham confiança de que o Rudolph poderia segurar o piano.
E o Devlin Rodgers, para ser um quarterback 3, convenhamos, estava no nível bem ok pelo que ele mostrou na pré-temporada. Até porque seria o Josh Dobbs que a gente conseguiu ganhar uma escolha de draft ainda em cima disso. Então acho que o time estava bem confortável hoje da lesão do Big Ben com a sala de quarterbacks. Acho que aí ver o que veio acontecer com o Rudolph não foi o que era esperado e talvez para 2020 o Steelers esteja no mercado de quarterbacks backups um pouco mais experientes, algum andarilho por aí que tenha pela liga. Meu Deus do céu, 2020 vai ser o ano em que Ryan Fitzpatrick vai vestir a camisa dos Steelers. Olha só que coisa, rapaz. Inclusive, no tópico quarterbacks de fora, quarterbacks do mercado, Luiz Jardim pergunta, claro, se sabendo que Devin Rodgers não é tudo isso, se vale a pena passar em Colin Kaepernick ou em outro QB de fora, mas a ênfase em Colin Kaepernick é bem visível. Eu sou um dos que gostam do Kaepernick. Eu não entendo também porque ele ficou de fora da liga, tá fora da liga por todos esses anos. A gente sabe que evidentemente não é por conta do que ele jogou por nível técnico, porque quem acompanhou o auge da carreira do Kaepernick viu como é que era um grande jogador com um grande braço, uma velocidade absurda, então ele se encaixando no time certo, ele poderia ter sucesso, esse time poderia ser o Steelers. Mas nesse ponto da temporada, eu não acho que o Steelers vai olhar no mercado, a não ser que tenha uma outra lesão na sala de quarterbacks. E vai ser aquilo, e me dói muito falar isso. O Kaepernick, ele é um daqueles casos, eu vou permitir totalmente que os amigos ouvintes, que os amigos da mesa possam vir a discordar de mim ou me corrigir, mas acho que o Kaepernick é um daqueles casos que ou ele vai ser titular, vai vir para ser titular, ou ele não vai botar assim, como é que eu posso falar? Ele traz uma atenção muito grande que dono de NFL não gosta. Franquia da NFL não gosta do tipo de atenção, infelizmente, devido a todas as causas que o Kaepernick apoia para o time. Então já vai começar possíveis boatos de que porque o Kaepernick é banco e tudo mais. Então, se não for para vir ser titular, então realmente não sei como é que o Kaepernick poderia contribuir hoje. Eu acho que o Kaepernick ele pode ter alguma chance em 2020 pela liga. Então, com isso, eu acho que o Steelers vai dar uma olhada nele para essa temporada, embora novamente eu adoraria, eu gosto do Kaepernick, eu gosto do que ele poderia trazer para o nosso ataque. Eu compartilho da sua opinião, Ricardo. Eu também gosto do Kaepernick. Eu acho que ele traria uma dimensão que a gente não tem, que seria um quarterback que consegue correr bem com a bola, o que eu acho que seria essencial para essa temporada, porque como a gente vê, o ataque não está rendendo, então ter um quarterback que seria uma ameaça também no jogo terrestre, para mim seria o ideal. A gente teria uma nova dimensão no ataque, que lançando a bola não tá tão bem. Então, por mim, se desse uma loucura lá em Pittsburgh, se os Runners resolvessem chamar o Kaepernick, eu ficaria feliz da vida. Eu acho que, assim, dentro de campo seria uma decisão muito boa, na minha opinião. Mal não faria, digamos assim. Mas fora de campo, eu duvido bastante. Eu acho que depois de toda essa confusão que nós tivemos na off-season, eu duvido que os Runners queiram trazer mais atenção pro time. E a gente sabe que o Kaepernick hoje é um cara que traz atenção. É um cara que tá fora da liga há 3 anos por questões de raça mesmo, assim, de protestos raciais que ele fez. E pela posição que ele joga, que é de quarterback, a gente sabe que existe uma tensão muito maior. Então, eu duvidaria bastante, me surpreenderia bastante se ele fosse contratado nessa temporada ou até, quem sabe, na temporada que vem. Eu gostaria muito, mas me surpreenderia bastante. Colin Kaepernick não vai voltar pra NFL, gente. Esquece. Ele passou 3 anos fora, não é à toa, é porque os donos não querem trazer ele de volta, ponto. Não preciso nem conjecturar se valeria a pena ou não, porque ele não vai voltar pra NFL, mesmo com esse workout, mesmo com esse treinamento, etc. Não adianta. Deixa eu fazer uma rodada rápida de perguntas aqui, porque tem algumas que foram enviadas pra gente, que valem a resposta, mas elas são muito simples. Por exemplo, João Paulo, @JoãoPauloMS, pergunta: o Steelers deve exercer a opção de 5º ano no contrato de Artie Burns? Não. João Vitor de Lima: Big Ben e Tomlin bancam a estada do Randy Fitch no ano que vem? Banco.
Quem vocês colocariam no lugar? Ninguém, porque Ben não quer que outra pessoa assuma essa posição. Esse é o ponto. O Caetano pergunta: os Steelers precisam de um wide receiver mais experiente para chamar a responsabilidade e marcação? Até precisam. Só que você não vai achar esse jogador nem agora e nem na próxima temporada, porque os Steelers não têm dinheiro para fazer uma contratação desse nível. E eu sei que muito provavelmente você tá pensando no nome do Dez Bryant, mas esquece, bicho, esse bonde já andou. Lembro que tem mais. Tem perguntas aqui sobre situação de cap financeira do... tá aqui. Gabriel Berto, ele pergunta: a gente já comentou sobre cap, sobre situação financeira dos Steelers, mas a balança de prioridades para renovar com Bud Dupree já se alterou? Sim, o impacto dele nessa defesa é tão alto que ele tá quase que garantindo a sua prioridade na lista de renovações, tá? Nesse momento seria loucura os Steelers não renovar com o Bud Dupree. Aí se vira pra organizar os outros contratos, mas esse contrato você tem que renovar. Com a volta do Big Ben teremos um Dream Team? Não, ainda faltam muitas peças para isso. Melhora, mas falta peça ainda. O que chegou mais perto do Dream Team pro Steelers seria essa defesa junto com o ataque de alguns anos atrás. Aí sim eu diria que era o Dream Team. Exatamente. E acho que a gente pode fechar essa sessão com a pergunta do Diego Matheus. Hoje o Steelers estaria nos playoffs enfrentando o Houston Texans. Vocês veem esse como um jogo acessível? Sim, eu vejo. Contra o Texas eu vejo jogo acessível. Eu também. Totalmente. Cara, se a gente contra os Ravens, a gente levou o jogo pra prorrogação, eu não vejo por que não seria acessível, não. Sim, acho que o Texas... eu gosto do time do Texas, mas tem muitos buracos no time em que uma equipe como o Steelers consegue contornar defesa contra o jogo terrestre, uma OL deles que não é assim, essas coisas. Não está se mostrando, apesar do investimento do Larry Tunsil. Então, sim, em janeiro eu vejo um Steelers da vida cascudo ganhando do Texas. Perfeito, então vamos fechar essa sessão de perguntas por hoje. Muito obrigado pelas perguntas, vocês realmente lotaram a caixa de entrada aqui. Mandando um grande abraço pro Fernando Moura, Vitor Tucci, Alexandre Dinés, o Léo Buller, Caio mais levanto, essa sua arroba é sempre maravilhosa de mencionar, e o nosso Jay Brickashaw Dantas. Tem várias perguntas de vocês que a gente vai fazer num outro momento mais oportuno, porque são já pensando na próxima temporada e tal, a gente ainda tem chances, ainda tá focado nessa temporada. Por falar nela, vamos ao próximo jogo. Pittsburgh Steelers recebendo o Cleveland Browns para o rematch da... Caraca, é impressionante como parece que foi scriptado que o Steelers ia ter aquela confusão toda com o Browns, dar uma semaninha de folga e já estamos de volta para enfrentar o Cleveland Browns agora em Pittsburgh. Matchups para essa partida e, obviamente, não teremos o matchup Myles Garrett contra Mason Rudolph, a não ser que os deuses do futebol queiram muito. Germano Coutinho, matchups para esse jogo. Matchup para esse jogo, eu vou dizer o seguinte: o Browns está vindo de uma partida onde eles anotaram 41 pontos, tá? 41 pontos. Tudo bem que foi contra o Miami Dolphins, mas foram 41 pontos. Então, eu vou dar o mesmo matchup que eu dei na primeira partida, que vai ser a nossa defesa contra o Baker Mayfield. O Baker Mayfield, a gente sabe que ele, nessa temporada, ele tem gostado, ele tem gostado mesmo do sabor de um turnover. Então, a nossa defesa também adora esse sabor, busca esse sabor incessantemente. Então, meu matchup fica aí para nossa defesa gerando turnover contra o Baker Mayfield, que nessa temporada ele tá gostando de lançar uma interceptaçãozinha. Muito bem, Ricardo, o que você tá esperando ver na partida? Só complementando o que o Germano disse a respeito do Baker Mayfield, o Steelers tem uma dificuldade imensa apesar de conseguir chegar em pressão no quarterback, mas contra o Russell Wilson foi desse jeito, contra o Baker Mayfield no primeiro jogo, contra o Browns foi do mesmo jeito, de quando ele sai do pocket e consegue produzir com as pernas. Os Steelers não botam spy ou algo do tipo, então várias vezes o pocket fechava, o Mayfield tem agilidade, saía e conseguia produzir fora. E isso rendeu boas jogadas para Cleveland. Então, sim, eu acho bem justo esse matchup que o Germano botou. O ataque do Browns não tem como esconder, pelo menos em termos de peça, é um ataque bem diversificado, um ataque bem potente. Mas dito isto, eu acho que a gente tem que explorar mais o elo fraco desse ataque do Browns. Eu não vou nem falar da defesa do ataque dos Steelers, porque não tem muito o que falar em termos de matchup. Vai ser contra qualquer time da NFL, é um matchup desfavorável a situação do ataque dos Steelers hoje. Mas
A gente vai ter que vencer, vai ter que passar por vencer essa batalha nas trincheiras. O Browns é um time que corre por zona, um bloqueio por zona muito interessante. Geralmente o Steelers tem muita dificuldade marcando esse tipo de corrida, apesar de ter uma boa defesa contra o jogo terrestre. Mas eventualmente, sobretudo contra o Rams, em determinados momentos do jogo, que fizeram bloqueios por zona, o Todd Gurley teve sucesso. E o Browns revezando com o Nick Chubb, e foi o primeiro running back a chegar às 1.000 jardas das temporadas, e o Kareem Hunt se envolvendo agora. Vai ter que ser um mega jogo, sobretudo no meio da linha, o Cam Hayward, o Hargrave, o Alualo, não digo nem o TJ Watt, o Bud Dupree nos flancos, mas o meio da linha, o Hayward vai ter que fazer um dos jogos da vida dele pra gente vencer, até porque, novamente, a linha ofensiva do Browns é o elo fraco do time, então a gente tem que aproveitar isso de alguma maneira, não pode deixar o Mayfield dar um drop back rápido, é aquilo. Chegou já com a pressão, basicamente, já tem que fechar logo em cima dele. Então, esse é um matchup que eu gostaria de ver no primeiro jogo. Parece que tem alguma coisa sempre contra o Browns, que a gente tem algum tipo de dificuldade nessa parte. Apesar a gente consegue ter um grande número de sacks em cima do Browns, mas entra uma jogada ou outra, encaixa um lance ou outro. Então não sei se é um modo como o Browns se porta contra o Steelers, é um modo mais kamikaze mesmo, deixar o quarterback mais exposto e vai ter uma possibilidade de fazer uma determinada jogada, não sei. Mas eu queria muito ver um grande jogo do Hayward, com um jogo de 2 sacks e meio, 4 quarterback hits em cima do Cam Hayward, em cima do Baker Mayfield, e deixar o resto para a secundária resolver e aproveitar as oportunidades. Isso, eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque o meu matchup principal é exatamente esse, o jogo correndo de Cleveland contra a nossa defesa, mas uma coisa que eu vou querer assistir é se Steven Nelson vai ter de novo o baita desempenho que ele teve contra o Odell Beckham Jr. no outro jogo. Então, foi realmente uma coisa excelente que eu gostaria bastante que se repetisse. Então vamos fechando aqui. Germano, despeça-se da nossa audiência e suas considerações finais nesse programa. Bom, de considerações finais, eu queria chamar a atenção dos ouvintes para a série de programas que a NFL vem produzindo, que se chama NFL 100, que eles estão separando, na opinião de um painel que conta com o Bill Belichick, o Colin Collinsworth e também o Rich Eisen, que estão separando os 100 maiores ou melhores, enfim, pelos critérios deles, os 100 maiores jogadores da história da NFL, tá? Eles separam All-Time Team? O All-Time Team, né? Pronto. Eles estão separando por posição, por exemplo, de running back que teve agora, foram 12 nomes, de wide receiver são 14, de DL são 14 também, enfim, eles vão separando nesse estilo, e eu recomendo demais. Eu assisti o episódio dos running backs, não vou dar spoiler, mas eu achei muito interessante o que eles fizeram, assim, o estilo do programa, e recomendo a todos que assistam e fiquem de olho no lado defensivo da bola, porque eu tenho certeza que teremos vários Steelers nessa lista. Muito bom. Ricardo, considerações finais? Considerações finais vai ser no mesmo ritmo do Germano, em ritmo de nostalgia. Hoje, nessa terça-feira, dia 26 de novembro, a NFL divulgou os 25 semifinalistas para o Hall da Fama na era moderna. E é o primeiro ano que o lendário Troy Polamalu está elegível para entrar no Hall da Fama. E muito provavelmente o Polamalu vai vir a ser o First Ballot Hall of Fame. Então, se você já está se sentindo velho, sinta-se um pouco mais, principalmente você que acompanhou a carreira do Polamalu, o grande pai da carreira dele. Já faz 5 anos que o Polamalu parou para estar participando dessa cerimônia, e muito provavelmente em 2020 estaremos vendo ele entrando em Kenton, Ohio. E também lembrar, né, Danilo, do sorteio da Terrible Towel que está rolando no nosso Instagram. Então, se você não tem a sua Terrible Towel, não perca a chance de ter a possibilidade, essa oportunidade de vencer uma. Lá no nosso Instagram tem a postagem. Não esquece de curtir, marcar os amigos e, principalmente, pelo amor de Deus, deixe o perfil público para a gente poder conferir, entrar em contato com você. O sorteio vai ser no dia 10 de dezembro. Eu sei que a gente gosta de esconder as coisas de todo mundo, mas provavelmente o dia 9, o dia 12, dia 13, dia 15 de dezembro, deixa o perfil aberto só durante esse tempo para a gente poder dar uma olhada
quando ele acontecer e poder entrar em contato com você. É isso, muito bom estar de volta. Um grande abraço. Perfeito, todos os recados foram dados. Participa lá do sorteio, aproveita que você já está buscando aí para participar do sorteio. Uma das regras é seguir @Black Yellow Brasil no Instagram. Siga também lá no Twitter, também @BlackYellowBR. Acompanha nosso podcast, assina no Spotify, segue no iTunes, deixa 5 estrelinhas para você mostrar para o mundo o quão caro é este podcast. E por incrível que pareça, ele custa R$0 para ser consumido. Então faça com que ele chegue para mais torcedores dos Steelers. Voltamos na semana que vem. Steelers e Browns é nesse domingo, no horário das 3 da tarde. Tem transmissão da ESPN, a ESPN Extra vai transmitir esse jogo. Então nos vemos na semana que vem para falar do resultado dessa partida. Esperamos que seja uma partida pacífica, com vitória dos Steelers, mas uma partida pacífica. Um grande abraço a todos. Continue acompanhando essa temporada. Para de pensar na temporada do ano que vem. Here we go. Até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.